Graça e paz perfeita vos seja multiplicada. Vamos aprender hoje duas lições muito importantes da Palavra de Deus. Livro de Números, capítulo 11, e o versículo 23 diz assim: Porém, o Senhor disse a Moisés: Seria, pois, encurtada a mão do Senhor? Agora verás se a minha palavra te acontecerá ou não. Vamos entender todo esse texto e contexto aqui, mas antes quero lembrar você para ficar até o finalzinho, para orarmos juntos. E quero te pedir um favor, deixa aí uma paz do Senhor, um bom dia, uma boa noite, um amém, como uma forma de interação. No texto que lemos, capítulo 11 de Números, o livro é Números, o povo de Israel começa a murmurar contra Moisés. E quando eles murmuram contra Moisés, diz a Bíblia no versículo 3 do capítulo 11, que Deus mandou um fogo. Deixa eu ler para vocês aqui o versículo 2. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou. Depois desse fogo, dessa situação, diz o texto bíblico que o povo voltou a reclamar. Dessa vez, eles lembraram do Egito, lembraram dos peixes, lembraram dos pepinos, dos melões, dos porros e das cebolas e alhos que comiam no Egito. Eu não vou focar aqui na questão de lembrar do passado, de querer voltar para a vida de pecado, de querer voltar para o mundo da perdição. Mas é interessante ter essa ideia em mente. E quando esse povo começa a reclamar que estava fastio do maná que Deus estava mandando para eles, então o maná era como semente de coentro, eles faziam ali, tinha uma cor de obidélio, faziam um bolo, né? E eles comiam. O que eles precisavam de nutrientes ali estava servido. Mas eles começaram a reclamar. Eles sentiram vontade de comer o alimento que eles comiam lá no Egito. E um outro dia eu falo disso aqui. Mas Moisés ficou triste com toda essa situação. Moisés achou o seu cargo pesado. Disse para Deus que estava difícil levar aquele povo do jeito que estava. E pediu para Deus tirar a vida dele, se fosse o caso. Deus, então, manda que Moisés escolhesse 70 pessoas. Eu falei esses dias aqui, quando eu mencionei a questão de números que estavam acontecendo no mês das crianças, e 70 era um número importante na Bíblia. Mas Deus manda Moisés escolher 70 pessoas Só que Moisés começa a conversar com Deus. E aqui no versículo 18, E dirás ao povo, santificai-vos para amanhã, e comereis carne, porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo, Quem nos dará carne a comer? Pois bem nos ia no Egito. Pelo que o Senhor vos dará carne, e comereis. E Deus falou com Moisés assim, vai comer carne, não é apenas um dia, nem 2 dias, nem 5, nem 10, nem 20, mas um mês inteiro, até sair pelos narizes, até que vos enfastieis dela, porquanto rejeitaste ao Senhor, que está no meio de vós, e chorastes diante dele, dizendo, por que saímos do Egito? O pecado do povo não foi apenas querer comer carne. Eles esqueceram que Deus estava no meio deles, eles esqueceram do propósito, do trabalho de Deus com eles, eles esqueceram da providência divina, eles não lembraram das promessas de Deus, eles rejeitaram o Senhor e queriam voltar para o Egito, queriam voltar para o lugar de onde Deus havia tirado eles. Então Deus ficou aqui revoltado.
Deus está dando uma promessa para eles aqui. Mas se você observar, alguém vai dizer que existe uma certa ironia de Deus aqui. Vocês vão comer carne, muita carne, até sair pelos narizes. Deus falando com eles. Então, é uma coisa assim muito interessante. Só que Moisés parece que ficou meio confuso e perguntou para Deus assim: como seria isso? Eu tenho 600 mil homens em pé. Eu não sei se tinha mais de 600 mil, se era só homens, ou se está incluído aqui homem, mulher e criança. Mas ele disse que tinha 600 mil homens de pé. Acontece que Moisés pergunta para Deus: olha, como vai sacrificar, né, ou degolar para eles ovelhas, vacas ou todos os peixes? Peixe no deserto não tem, né? Mas aqui Deus fala com Moisés assim: porém, disse o Senhor a Moisés, e é o versículo base que lemos: seria, pois, encurtada a mão do Senhor? A primeira lição que eu quero focar com vocês aqui é a lição das mãos do Senhor. Moisés, com toda a sua experiência, com todos os milagres que ele já tinha vivido, vendo a vara virar serpente, vendo a serpente que Deus havia feito dele engolir as serpentes dos magos, o mar vermelho se abrindo, a todos os juízes, as pragas que vieram no Egito, vendo Deus falar com ele lá no monte. Então, mesmo assim, ele está duvidando da palavra de Deus. No deserto é muito comum as pessoas duvidarem. Quando está passando dificuldade, nós apegamos a Deus. Mas é muito comum ver murmurações, ver chororô, o povo aqui chorando, e esquece que Deus está no meio deles, esquece que Deus está no controle de toda a situação. Deus ficou revoltado, irado com esse povo. Então, a primeira lição que aprendemos aqui é: as mãos do Senhor não estão encurtadas. Nunca estiveram e nunca estarão encurtadas. Isaías capítulo 59, eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas e nem os seus ouvidos tampados. E a segunda lição é: Deus está realizando o desejo do coração deles, mas não era o desejo do coração de Deus. Olha que interessante. Deus fala assim: vocês vão comer carne até sair pelos narizes. Se sair carne pelo nariz, você fica sufocado. Não é uma boa coisa. Então vocês, ao observarem aqui, versículo 31, então soprou um vento do Senhor e trouxe cordonizes do mar e as espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia. Deixa eu resumir aqui porque a linguagem aqui não está muito interessante, mas foi quase 1 metro de cordonizes espalhada por caminho de um dia, ou seja, durante uma extensão muito longa. Todos puderam pegar o tanto de cordoniza que quisessem. Totalizando, quem pegou menos, a Bíblia diz que pegou em média de 1000 quilos de carne. Por isso que daria para comer o mês todo. O povo colocou a carne para secar, para preservar, para comer nos outros dias. O problema está aqui no versículo 33. Quando a carne estava entre os dentes, antes que fosse mastigada, se acendeu a ira do Senhor contra o povo e o feriu o Senhor com uma grande praga. Uma epidemia veio naquele lugar. Pelo que o nome daquele lugar chamou-se Quibrote Hataavá, porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo. Esse nome que eu disse aqui, o Quibrote Hataavá, significa sepultura dos desejos, ou sepulcro da consciência, de acordo com algumas outras traduções diferentes. Porque ali o desejo carnal daquele povo, e desejo carnal, algumas pessoas que gostam de viajar na Bíblia, vai ficar dizendo que eles fizeram ali uma espécie de carnaval e tal, blá blá blá, mas a Bíblia não fala nada disso. O desejo de comer, o apetite desenfreado, também é um tipo de pecado. E aquele povo que teve desejo de comer carne ou de voltar para o Egito, para continuar pecando lá no Egito, seja lá o que for, escravo, então é o desejo da carne, de voltar dos peixes, dos pepinos, dos melões, das cebolas, dos alhos. Então aqui
temos duas lições importantes. A primeira, as mãos do Senhor nunca estão encolhidas, nunca estão encurtadas. E a segunda lição, muito importante, é: Deus pode realizar um desejo do seu coração, mas se não for desejo do coração dele, essa bênção pode se tornar maldição na sua vida. Por isso, vamos aprender a aceitar a providência de Deus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Vamos deixar Deus trabalhar em nossa vida e parar de ficar escolhendo coisas para Deus fazer para nós. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Pai, por essa palavra, e que nós não venhamos cometer, Pai, os mesmos pecados que esse povo cometeu. O pecado, Pai, dos desejos da carne, todos os desejos carnais, Pai. A tua palavra mostra, meu Pai, em Gálatas capítulo 5, versículo 22, sobre os frutos do Espírito e as obras da carne. E que essas obras da carne, Pai, não venham dominar a nossa vida. E que as bênçãos que o Senhor nos dá venha para nós como bênção e não como maldição. Porque aqui, Pai, vimos que uma bênção tornou-se maldição na vida deles. Ensina-nos a agradar o Senhor e a receber as bênçãos que o Senhor tem para nós. Deus abençoe você. Até amanhã com mais um devocional, se o Senhor assim o permitir.